Amém. Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Eu vou ler com você do verso 1 até o verso 11. E eu vou fazer como Roseli fez hoje pela manhã. Eu vou fazer a leitura de uma versão um pouco diferente da que comumente a gente usa. Eu vou ler na Bíblia a mensagem. E depois você vai entender por que eu vou ler na Bíblia a mensagem. Tem algumas verdades que elas estão ocultas aos nossos olhos. As pessoas às vezes perguntam para mim qual que é a melhor versão da Bíblia. E eu digo todas, porque na verdade nenhuma compete com nenhuma, elas se complementam. Então tem algumas coisas que são preciosas nessa versão que estão ocultas na outra. E de repente há umas em outras que está oculta. Enfim, elas se complementam. Então é muito bom quando a gente lê várias versões da Bíblia e a gente até compara uma versão com a outra. Então não se preocupe tanto em acompanhar aí, mas você vai perceber que a história que eu estou lendo aqui é a mesma que está na sua Bíblia, não muda absolutamente nada, o que muda é algumas palavras. E essa Bíblia aqui nessa versão, a mensagem, ela nos ajuda mais porque ela traz a Bíblia para a linguagem de hoje. Às vezes a gente lê umas coisas na Bíblia que a gente acha bonito, mas a gente não entende nada, né? Aquele que ama o mundo, a concupiscência, você fala, nossa, que palavra bonita, aprendi uma palavra nova hoje, né? Concupiscência, o que é isso? Não faço nem ideia, mas é bonita. Aí você chega no restaurante e fala assim, quero um prato de concupiscência. Aprendi hoje. Mas a gente tem que trazer para os nossos dias, né? Para a nossa linguagem, para se tornar fácil. Então, Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11, na versão da mensagem, diz assim, certa ocasião, ele estava na praia do lago de Genezaré e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então, avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores que lavavam as redes. Jesus entrou no barco que era de Simão e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, vá para as águas profundas e lance a rede. Simão respondeu, Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu, Senhor, afaste-se de mim. Sou um homem pecador e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho. Quando foram conferir a quantidade de peixe, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, companheiros de trabalho de Simão, tiveram a mesma reação. Então Jesus disse a Simão, não há o que temer, de agora em diante você vai pescar pescoas. Eles empurraram os barcos até a praia, largaram ali as redes e tudo mais, e o acompanharam. Aleluia. Glória a Deus. Amado, eu fiz questão de ler nessa leitura aqui, nessa versão, porque a maioria das Bíblias traz uma palavrinha, quando Jesus fala para Pedro, pega o barco e passa-te a largo. A maioria das versões trazem a palavra largo. Faze-te a largo. E a gente fica pensando, o que significa isso? Aí quando você vai para o texto original grego, você vai perceber que a palavrinha usada por Jesus ali, é a mesma palavrinha que está em Romanos, se eu não me engano, 11:33 ou por ali, quando o apóstolo diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. A palavra usada por Jesus é a mesma que foi utilizada em Romanos, e a melhor tradução para essa palavra seria profundidade. Então Jesus está dizendo para Pedro assim, Pedro, você precisa deixar as águas rasas e você precisa ir nas águas profundas. E aqui, nessa noite, eu quero compartilhar com você o segredo para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida e o milagre de Deus aconteça no nosso casamento. Nós precisamos sair da superfície e nós precisamos buscar águas mais profundas. Este é o segredo. Se você estiver anotando a palavra, anote só isso
E se você compreender isso e viver isso, eu particularmente, como pastor, como pessoa, já me dou por satisfeito, posso dizer missão cumprida. Porque esse é o segredo. Se a gente tentou e não conseguiu até hoje, é porque faltou profundidade naquilo que a gente fazia. E por mais coerente, por mais sincero, por mais trabalho que tenha dado para você tentar fazer, a verdade é que a gente não conseguiu porque a gente estava em águas rasas. E o que o Senhor está nos dizendo nessa noite, como família, como casal, como igreja, como indivíduos, é: sai da superfície e vai para as águas profundas. É lá que você vai encontrar o seu milagre, é lá que você vai encontrar resposta para os seus anseios, é lá que você vai encontrar restauração para o teu relacionamento, é lá que você vai encontrar bênção para a sua família, é lá que você vai encontrar uma geração e uma descendência bendita do Senhor, é lá que todas as famílias da terra serão benditas através da sua família, é lá que você vai ser uma referência, nas águas profundas. Agora, quando eu olho para um texto como esse, que nós lemos e que nós compartilhamos aqui, algumas verdades elas saltam ao meu coração, e que eu quero compartilhar com você nessa noite. Antes da gente entrar em alguns detalhes aqui, eu só preciso compartilhar algumas coisas com você, porque não é à toa que a Bíblia ela registra algumas coisas que às vezes passam desapercebido pela gente, né? Por exemplo, a Bíblia diz que eles estavam no lago de Genezaré, que é também conhecido como Mar de Tiberíades. É a mesma coisa, é chamado de mar pelo seu tamanho. Na verdade não tem água salgada, é água doce. É um grande lago de água doce. E quando a gente dá uma estudada naquele mar, naquele lago, a gente vai perceber que aquele lago, ele tinha pontos que ele chegava a uma profundidade de 40 metros de profundidade. E obviamente, na praia, poucos centímetros. Então, quando você faz uma média do terreno, para ver qual é a média de profundidade daquele lago, você vai chegar a uma média de 21 metros. O Lago de Genezaré é um lago que tem, em média, 21 metros de profundidade. Quando a gente estuda sobre o assunto, a gente também aprende que uma água, para ser considerada profunda, ela tem que medir, no mínimo, 4 metros, de 3,5 a 4 metros. Até 3,5 metros, 4 metros, você ainda está em águas rasas, você ainda está na superfície. Quando você começa a ir a 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40... a maior profundidade conhecida dos mares, 11.000 metros, então aí você pode dizer que você está em águas profundas. E isso serve de pano de fundo para a gente discernir onde é que está o nosso casamento, onde é que está a nossa vida, qual é o nível de profundidade que a gente tem em Deus, qual é o nível de profundidade que a gente tem no nosso relacionamento com Deus, qual é o nível de profundidade que a gente tem no nosso relacionamento com a palavra. Será que a gente poderia dizer que é 1 metro, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 1.000 metros? Qual é o nível? Não é à toa que aquele profeta do Velho Testamento foi levado a entrar nas águas e a medir 1.000 côvados e dar no tornozelo, e 1.000, e mais 1.000, até que chega um ponto de não poder mais nadar, e ele tem que se entregar. Aquilo ali é uma figura de que a unção de Deus que vai ser derramada na nossa vida é proporcional à sede, à busca e ao desejo e à paixão que a gente demonstra pelo Senhor Jesus. Quem determina o nível de unção derramado num culto não é Deus, são as pessoas que estão no culto, porque quanto mais sede, mais Deus dá. Se a gente está satisfeito, então Deus fala: ok, está satisfeito, dá só um golinho aí, vai embora para casa e pronto, e ponto final. Mas se você todo culto aparece com essa cara de desesperado, de sedento, de faminto, Deus fala: não tem jeito, eu vou ter que abrir a comporta do céu e vou ter que derramar sobre ele. Porque uma coisa que agrada a Deus é um coração sedento, é um coração contrito, quebrantado. Deus, ele não resiste a isso. Nós ouvimos hoje de manhã que o processo da ressurreição, Jesus, ele está ressuscitando e de repente ele para. Eu estou viajando mais uma vez, gente, e assim, permita-me viajar, né? Ele está ressuscitando, e ele vai ressuscitar, ele está subindo aos céus, e de repente ele ouve uma mulher chorando no túmulo, e ele fala: eu não posso continuar.
eu preciso voltar. E ele volta por causa de um choro de uma mulher. E depois que ele vem, consola ela, fala com ela, embora ela não tenha reconhecido, ele fala, agora eu posso voltar. E aí ele começa de novo o processo de ressurreição. É assim. Nós temos falado de Davi desde ontem, hoje pela manhã. A gente viu tanto as coisas boas de Davi quanto as coisas feias de Davi. Eu quero dizer para você que o que fez de Davi o homem segundo o coração de Deus não foi a ausência de pecado, de erro e de fatalidade na vida dele. O que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus foi o seu quebrantamento. O quebrantamento é que pode fazer de você e de mim hoje, a despeito do que temos feito, a despeito do que temos vivido, o nosso quebrantamento pode atrair a presença de Deus e pode mudar radicalmente a nossa vida. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Porque não adianta chegar aqui e lançar a ideia, nós temos que ir às águas profundas, mas eu quero compartilhar com você, baseado nesse texto, como fazer isso. Como é que a gente sai da superfície? Como é que a gente acha esse nível de profundidade em Deus? E para isso eu quero compartilhar com você algumas lições que o texto nos ensina. A primeira lição, fique tranquilo, são 77 lições. A primeira lição, é brincadeira, senão tem gente que vai levantar e já ir embora, né? A primeira lição, mas também não vou falar quanto é, senão você fica aí medindo o tempo, né? A primeira lição, como é que a gente alcança as águas profundas? É através do reconhecimento da nossa condição. Nós precisamos primeiro reconhecer a nossa condição, para depois saber se a gente está apto para ir às águas profundas ou não. O apóstolo Pedro, ele usa uma expressão aqui no versículo 9, que ele diz assim, Senhor, eu sou pecador. Essa é a consciência que Pedro tinha, é a consciência que a maioria de nós precisamos ter. Agora deixa eu compartilhar algo com você, que pode mudar radicalmente a nossa vida também. O apóstolo Paulo, vamos pegar ele como exemplo. O apóstolo Paulo foi o cara, né? O apóstolo Paulo é o maior escritor erudito do Novo Testamento. O apóstolo Paulo é o cara, é o exemplo, é a referência. O apóstolo Paulo, quando ele está começando o ministério dele, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, não precisa ficar preocupado de abrir, tá? Depois eu deixo esse esboço aqui com os pastores e vocês dão uma melhorada nela aqui, Deus vai falar mais com você. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, Paulo diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando ele está começando seu ministério, ele fala assim, eu sou apóstolo de Deus. Bom, o tempo passa, os anos passam, o cara fica maduro, e aí quando ele está na metade do ministério dele, em Efésios capítulo 3, versículo 8, o apóstolo, ele diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, os anos passaram, o cara ficou maduro, e agora ele já está se considerando o menor de todos os santos. Quando ele está quase morrendo, quase no fim do ministério dele, ele escreve em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora, para pensar comigo. O apóstolo Paulo começa a sua vida dizendo, eu sou apóstolo. Quando chega na metade, ele fala assim, eu sou santo. Quando ele chega no fim, ele fala, eu sou pecador. A maioria de nós, se não todos, percorremos o caminho contrário. A gente começa na igreja e chega na igreja assim, eu sou o pior pecador, pastor Jonas. Me ajuda, estende a mão. Os anos passam, eu viro diácono, eu estou servindo na igreja, eu sou obreiro. Olha, me respeita porque eu sou santo, cara. Eu sou santo. A gente nunca pode se esquecer de que a gente não passa de pecadores. Nós somos pecadores que precisam da graça, que precisa da misericórdia, que precisa do favor de Deus, porque senão não há casamento, não há ministério, não há igreja, não há pessoa que subsista diante disso. Quer viver em águas profundas? Conscientize-se da sua real condição. Você é um pecador. Essa é a primeira resposta que eu encontro aqui no texto. A segunda resposta que eu encontro é que se eu estou disposto a buscar águas profundas, eu preciso lavar as minhas redes. Diga, lavar as minhas redes. A ilustração ela é muito própria, querido. Quando Jesus chega nesse cenário do milagre, o que ele encontra são pescadores lavando as suas redes.
E todos nós sabemos que isso faz parte do cotidiano de qualquer pescador. O pescador saiu, pescou a madrugada toda, trabalhou no horário mais propício para se pegar peixe. E quando voltaram frustrados. Já aconteceu isso no seu casamento? Você tentou, e você viu que não conseguiu e está frustrado. Poxa vida, eu fiz, eu tentei, eu participei do curso, eu ouvi aquela palavra do pastor, eu fiz e eu não consegui, a gente está frustrado. Pois é, os pescadores estavam frustrados, mas eles estavam fazendo uma coisa interessante, eles estavam lavando as suas redes. Por quê? Porque na noite posterior eles deveriam sair de novo na empreitada, eles deveriam tentar novamente a pescaria, porque era um modo de sobrevivência deles, e eles tinham que pescar novamente, e não podia pescar com a rede suja, porque a madrugada toda pescando, a rede, ela está suja, ela está com cheiro, ela precisa ser lavada, porque senão ela não está pronta para ser utilizada no dia posterior. Pois é, isso para mim é uma ilustração do que deveria acontecer com todos nós, seja como indivíduos, seja como casais, seja como famílias que estamos aqui nessa noite. Nós precisamos constantemente lavar as nossas redes, e lavar as redes significa lavar a minha vida, purificar o meu coração, purificar as minhas intenções, as minhas motivações, purificar-me de toda a sujeira acumulada durante o dia, no mundo que eu vivo, completamente contaminado com os valores que vão de encontro ao que Deus deseja. Eu preciso lavar minha rede, eu preciso limpar minha rede, porque Deus pode vir de repente. Jesus apareceu de repente naquele cenário. Se a rede não tivesse limpa, se os pescadores não tivessem preparados, talvez eles deixariam de receber e de experimentar o milagre naquele dia. Meu querido, você precisa estar preparado para aquilo que Deus vai fazer, porque de repente, Deus é assim, de repente ele surge, e ele surge e a gente tem que estar preparado. Deus tem um milagre para o seu casamento nessa noite, hoje, mas a rede tem que estar limpa. Ih, pastor, está feio o negócio, a gente saiu de casa brigando, a gente está aqui, Deus sabe como. Então assim, a gente não é candidato. Não, meu querido, vocês são candidatos sim, porque o quebrantamento, ele pode acontecer também assim. Existem muitas maneiras da gente limpar a nossa rede. Por exemplo, um pouquinho antes de Jesus morrer, ele está à mesa com os discípulos, institui a ceia, lava os pés dos discípulos, e ele diz uma coisa para o mesmo Pedro. Ele diz assim: vocês já estão limpos pela palavra. Sabe como que é uma das formas da gente se limpar? Pela palavra de Deus. Então você que de repente veio para cá brigando com a tua esposa hoje para o culto, você já está começando a ser limpo pela palavra. A palavra, ela tem essa capacidade de nos limpar. Por isso nós precisamos não somente ser apaixonados pela palavra na hora do culto, mas em casa, no trabalho, onde a gente está, a gente precisa ter paixão pela palavra de Deus, porque quanto mais eu leio a palavra de Deus, aprofundo-me na palavra de Deus, mais ela vai me limpando, ela vai me purificando, ela vai me preparando, e eu vou estar pronto para o que Deus quer fazer. A palavra é uma forma da gente ser limpo. Outra forma é através do quebrantamento. Quebrantamento é quando eu reconheço a minha condição. Eu reconheço. Pastor, tudo que você está falando aí é para mim mesmo. Eu louvo a Deus porque a gente não teve tempo de conversar absolutamente nada sobre o que seria pregado aqui. E eu louvo a Deus porque Deus alinhava tudo, Deus faz tudo. Amado, se tem alguma coisa que eu estou falando aqui que de repente tem a ver com a tua vida, é Deus que está falando com você. Você pode ter certeza disso. O que nós precisamos é de quebrantamento. Amado, eu falei ontem à noite, eu fico pensando Davi. Davi fez aquela besteira que fez, e de repente ele ouve na porta do palácio, bate. Quem é? O profeta Natan. Querido, sinceramente, se eu fosse o rei e tivesse feito besteira, a última pessoa que eu queria receber na minha casa era o profeta. Porque vai que ele descobriu, profeta, homem de Deus. Mas ele recebe. Por que ele recebe? Porque ele é quebrantado. Ele recebe, Natan vem, dá uma aulinha de escola dominical, de criancinha, e Davi ouve. E quando Davi ouve aquela história, Davi ira-se com aquela pessoa, com aquele personagem, e fala: o homem que fez isso tem que morrer. Natan, ele é profeta mesmo. E ele diz assim: tal homem é você. Davi, na hora, ele não se esconde, ele não justifica, ele não faz de conta.
ele fica de joelho diante de Natã e ele escreve o Salmo 51. Leia o Salmo 51 que você vai ver o contexto em que ele foi escrito. Foi nesse momento que Natã estava repreendendo Davi. E sabe, Davi é tão grato, porque a maioria de nós, talvez, diante desse quadro, odiaríamos Natã. Natã, some da minha vida, desaparece, não quero nunca mais te ver, porque você veio aqui para trazer luz no meu pecado. Esse cara é tão grato, que a hora que o filho dele nasce, que nome que ele dá? Natã. Ele honra o profeta que o confrontou. Por quê? Porque ele era um homem quebrantado. O que fez de Davi o homem segundo o coração de Deus não foi a ausência de pecado e de besteira na vida, mas foi o seu quebrantamento. Quando ele era confrontado, ele admitia a sua culpa e o seu pecado. Essa é uma maneira de você ser limpo, querido. Sem quebrantamento não tem jeito. Mas eu quero te dar um último conselho nesse ponto aqui. Se você quer se limpar, se você quer lavar a sua rede, quer estar preparado para o milagre, quer buscar as águas profundas, você precisa confessar. Você precisa confessar. E não adianta só confessar a Deus, viu, querido? Não adianta no seguinte sentido, a gente está cansado de ouvir isso no encontro, né? Quando a gente confessa a Deus, a gente é perdoado. Quando a gente confessa para o outro, a gente é curado. Essa é a maneira de se lavar. Tem gente que vive uma vida dentro da igreja, mantém pecado oculto, mantém coisas horríveis no seu comportamento, nas suas intenções, motivações, na sua prática de vida. Não traz luz e não confessa. E aí quer sentir o poder de Deus no culto, quer ouvir Deus, quer ter uma experiência sobrenatural. Querido, você continua na superfície da religiosidade fria e morta. Você precisa sair da superfície, precisa buscar as águas profundas. A terceira resposta que eu encontro nesse texto e nesse milagre é de que se nós queremos buscar águas profundas, a gente precisa se afastar da praia. A gente precisa se afastar da praia. Para pensar comigo. Quando as férias estão chegando, a maioria de nós que mora longe do litoral, a gente fica sentindo o cheiro das águas, né? Cheiro de mar, cheiro de camarão, queijo coalho, cheiro de água de coco, cheiro de areia, cheiro de, né? Que vontade de ir para a praia. A maioria de nós, a despeito se a gente gosta muito ou não, a gente quer. Só que a maioria das pessoas que vão para a praia não sai da praia, da areia do mar. E a areia do mar é o lugar das distrações. É na areia do mar que estão vendedores, comércio, nudez. É lá que está as brincadeiras, os jogos, frescobol, bola, futebol, enfim. É lá que estão as distrações. Vez ou outra a gente está na areia da praia, né? E aí a gente olha lá longe, vê aquele barquinho, um olha para o outro e fala assim, ó lá, o pescador vem vindo. Mas quem está cheio de peixe, quem provou das coisas profundas, não é quem está na superfície, é quem está no fundo. Quem está na superfície não tem condição. Você quer achar uma pérola, você não vai achar na areia do mar, a menos que alguém perdeu um brinco. Você quer uma pérola in natura, você tem que buscar lá no interior de uma ostra, que não está na areia da praia, que está na profundidade das águas. As maiores riquezas em Deus, elas não estão na superfície, elas estão nas profundezas, e a gente precisa buscar. Nós precisamos parar de nos distrair, porque nós não provamos o milagre de Deus na nossa vida, porque nós insistimos em viver uma vida na superficialidade, nós insistimos em viver uma vida distraídos, e aí não tem como atingir essas águas profundas. Eu fico impressionado de ver, por exemplo, Marcos capítulo 8, você não precisa abrir. A Bíblia diz que Jesus chega numa aldeia chamada Betsaida. Marcos capítulo 8. Jesus encontra ali um cego. Quando ele encontra o cego, ele toma esse cego pela mão, e a Bíblia diz que ele tira esse cego de Betsaida, vai para fora da aldeia e cura aquele cego de uma forma meio estranha. Jesus pega a saliva, passa nos olhos, e olha para o cego e diz, o que você está vendo? Ele fala, estou vendo um monte de árvore andando que nem homem. Jesus fala assim, bom, tem que orar um pouquinho mais. Eu não sei de onde que ele tirou a ideia de que a árvore andava, mas ele fala assim, eu estou vendo um monte de árvore andando, parece homens. Jesus fala, não está perfeito ainda. Jesus ora de novo, passa mais saliva e fala, o que você está vendo? Ele fala, agora eu estou vendo claramente, agora eu estou vendo perfeito. Aí Jesus dá uma ordem para esse cego que me intriga. Jesus diz assim, você foi curado, agora deixa eu te dizer algo, não volte mais para Betsaida.
da linha, vaza, some daqui. Por quê? Por que Jesus, quando vai fazer um milagre na vida do cego, tira ele de Betsaida, cura ele fora de Betsaida e fala para ele, não volta lá não? Sabe por quê? Porque certamente, se aquele cego tivesse voltado para Betsaida, ele teria perdido o milagre que Jesus fez na vida dele. Por quê? Porque Betsaida era uma aldeia conhecida pela sua incredulidade. Betsaida era uma aldeia conhecida pela sua incredulidade. Nós duvidamos que o que aconteceu por causa de uma intervenção de Deus. Foi por causa do medicamento, foi por causa do médico, foi por causa do tratamento, foi por causa de um monte de coisa, mas não foi por causa de Deus. Esse cara foi curado e ele certamente voltaria como qualquer um de nós, plantando bananeira, Jesus me curou, e eles iam olhar e dizer assim, será que foi Jesus? E o cara já ia começar, será? Será que tinha alguma coisa daquela saliva que ele trouxe de algum lugar? Será que foi mesmo? E ele em pouco tempo deixaria de crer no milagre de Deus. Então, meu conselho para você, casal, família, crente, indivíduo, tome cuidado com os ambientes que você frequenta, porque os ambientes que você frequenta pode comprometer o milagre e pode comprometer até a tua fé. Tem pessoa que usa até versículo bíblico para justificar a sua carnalidade. Você encontra o cara está travado, trincando, bebeu todas, e aí, como é que está, pastor? Eu cumpri a Bíblia. A Bíblia fala, fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos. Eu fiz-me bêbado com os bêbados para ganhar os bêbados. Glória a Deus. Usa ainda versículo bíblico. Não tem problema nenhum frequentar o carnaval, uma baladinha, um rastapé, não tem probleminha nenhum, não compromete, afinal de contas é o santo que santifica o lugar. Meu amado, toma cuidado com os ambientes que você frequenta, toma cuidado com as exposições que você faz com a tua família, com o teu coração, com os seus olhos, com os seus filhos, porque isso pode comprometer o milagre de Deus. Jesus um dia orando, ele disse uma coisa que traz muita luz sobre isso que eu estou falando para você. Jesus um dia orando, ele disse assim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, se em Tiro e em Sidão tivessem ocorrido os milagres que aconteceram em você, há muito Tiro e Sidão havia se convertido. Jesus está deixando claro que aquela cidade era uma cidade conhecida pela sua incredulidade. Tome cuidado com as pessoas com quem você anda, porque o mundo diz, diga-me com quem andas e direi quem tu és. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, é mais ou menos a mesma coisa. Toma cuidado com as pessoas com quem você se relaciona, toma cuidado com os conselhos que você recebe de pessoas que não conhecem a Deus, tome cuidado com as exposições que você está tendo com a sua vida e com a sua família, porque isso pode roubar o milagre de Deus, certamente vai roubar a sua profundidade. Certamente vai roubar a sua profundidade, porque você não vai conseguir atingir águas profundas e, consequentemente, não vai conseguir o milagre de Deus. A quarta resposta que eu encontro aqui nesse texto é que eu preciso da ajuda de terceiros. Eu preciso da ajuda de terceiros. Quando Pedro vai para as águas profundas e ele lança a rede, segundo o que Jesus falou, a Bíblia diz que ele pesca tanto peixe, que o barco estava a ponto de afundar. Ele olha e ele vê o barco de alguém do lado, e ele diz assim, ei, me ajuda, e o cara chega perto e ele compartilha aquela conquista, e a hora que ele compartilha, a Bíblia diz que quase os dois barcos afundam, mas não afundam, eles conseguem reter aquela conquista, e eles chegam na praia. Sabe o que isso quer dizer para mim, querido? Isso quer dizer para mim que eu preciso da ajuda do meu irmão. O irmão que está sentado do meu lado e o irmão que congrega no quarteirão do lado. Eu preciso da ajuda dele. Eu não dou conta de reter essa conquista sozinho, até porque a igreja não é minha, o reino não é meu, ele é de Deus. Tem coisas que Deus colocou na igreja do lado, que nunca colocou aqui, nunca vai colocar. E se não houver um relacionamento fraterno entre a liderança, a igreja, a gente nunca vai poder expor-se àquilo que Deus está derramando lá. E o que Deus está derramando aqui, consequentemente, não tem. Eu disse ontem, ressalto hoje, eu sou uma pessoa que sempre busquei, sempre valorizei o que Deus tem colocado em ministérios distantes daqui. Deus tem riquezas aqui, querido, que talvez você que está aqui há tanto tempo
não tem essa consciência, porque a gente não sai de casa, a gente não consegue medir a riqueza que a gente tem dentro de casa. A gente não consegue valorizar os dons e talentos que Deus tem colocado nesse lugar aqui. Meu amado, a diversidade de dons e talentos que Deus distribui para a igreja não é para fazer ninguém melhor do que ninguém, é para completar a igreja. Aquilo que eu não posso fazer, o outro pode. E quando a gente faz, o reino de Deus cresce. Eu preciso da ajuda do outro. Se você quer ser profundo, você precisa reconhecer os dons e talentos que Deus colocou na vida do outro. A quinta resposta que eu encontro, eu falei que era 77, é quase, né? A quinta, fica tranquilo que são só 7, está acabando. Não, são 8. Não, 9, 10, não, brincadeira. A quinta resposta que eu encontro aqui é que para eu chegar às profundezas, eu preciso de uma palavra. Diga palavra. Eu preciso de uma palavra. Pedro disse assim: olha, Jesus, está aqui a minha carteirinha do sindicato de pesca, eu sou profissional, eu entendo, eu sei o que eu estou falando, eu pesquei a noite inteira e não peguei um peixinho, mas pela tua palavra eu vou fazer. Amado, quando a gente tem essa disposição de, sabe, por causa de uma palavra, eu vou fazer, ainda que eu não goste, ainda que eu não entendo, ainda que eu não concordo, mas eu vou fazer, eu preciso de uma palavra. Lucas capítulo 7 conta a história de um centurião, que ele manda dizer para Jesus: olha, fala que o meu servo está doente. Os anciãos vão, procuram Jesus e falam assim: Jesus, seria muito bom que o Senhor atendesse o pedido do centurião. Eu acho legal uma expressão que o texto de Lucas usa. O texto de Lucas diz assim: porque ele é amigo de Israel. Vai ler na sua Bíblia depois, está escrito isso. Ele é amigo de Israel. Ele ama Israel. Eu acho bom se eu ir lá atender o pedido dele. O centurião está doente. Jesus fala: vamos lá. Foram poucas vezes que Jesus fala assim: vamos lá então, diante de um pedido. E Jesus vai. Quando aquele centurião vê Jesus vindo, ele se antecipa, ele corre, ele fala: Jesus, eu só pedi para avisar, eu só mandei um WhatsApp, não era para ter vindo. Jesus, eu não sou digno de que entres na minha casa, o Senhor está aqui, meu Deus, não. E aí aquele homem dá uma lição, que ele fala assim: sabe por que o Senhor não deveria vir na minha casa? Não, eu só queria uma palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque eu entendo uma coisa chamada autoridade. Eu entendo uma coisa que muitos de nós não entendemos até hoje. A autoridade, quando entende, entende na marra. Jesus olha para aquele centurião e ele fala assim: eu entendo a autoridade. Quando eu digo para um faz, ele faz. Quando eu digo vem, ele vem. Reconhecendo esse princípio de autoridade, eu sei que o Senhor é Senhor dos senhores. O Senhor é Senhor de reis. O Senhor manda, e uma palavra que o Senhor disser a 10.000 quilômetros daqui vai acontecer. Gente, Jesus olhou para aquele cara, olhou para os discípulos e falou assim: aí, cambada. Não, ele não falou isso não. Isso aí, se fosse eu, falaria. Mas Jesus olhou e disse assim: está vendo, gente? Em toda Israel eu não vi fé como desse homem. Fé está relacionada com reconhecimento de autoridade. Às vezes a gente acha que a gente não tem fé para alcançar aquele milagre. Na verdade não é fé que falta, é reconhecimento de autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Ainda que seja um líder com defeito, um líder de carne e osso como você, mas que está revestido de um princípio de autoridade. Eu preciso de uma palavra. Querido, uma palavra que Jesus falar para você hoje à noite vai ser melhor do que 3 dias de seminário aqui eu falando. Por isso que a gente precisa insistir. Jesus, vem na minha família, vem na minha casa, me leva às águas profundas, me tira da superfície, me ajuda a alcançar um milagre. Eu estou cansado de tentar e eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso de uma palavra. E aí Jesus vem te dar uma palavra, e aquela palavra muda radicalmente a nossa vida. Existe uma 6ª lição,
que eu aprendo aqui. Eu estou terminando mesmo, eu sei que o horário já foi, né? 21h02, já era para ter acabado. Me dá mais 5 minutos, pode ser? 10? Já que vocês foram benevolentes, assim, 5, já todo mundo está bom, então 10, né? A sexta lição que eu encontro aqui é que se eu quero alcançar as profundezas e o milagre de Deus, eu preciso de uma paixão e de uma admiração por aquilo que Jesus faz. Eu preciso de paixão e admiração. Amado, nós falamos um pouco sobre isso, mas eu sei que muita gente não estava aqui ontem e não ouviu aquilo que a gente falou. Também não quero gastar muito tempo com isso, mas Deus está buscando uma igreja apaixonada por Ele. Talvez alguns de nós abandonamos o primeiro amor. A gente nunca deixa o primeiro amor, a gente abandona o primeiro amor. Quando Deus manda uma carta para a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, na verdade Deus não estava falando com uma igreja que não amava mais Ele. Deus estava falando com uma igreja que não amava Ele como deveria amar. Uma igreja que não estava mais apaixonada, tão apaixonada pela presença, tão apaixonada pela face. A Bíblia diz que quando eles viram o resultado da pesca, eles ficaram admirados, eles ficaram perplexos. Na minha versão aqui diz que eles ficaram boquiabertos. Essa é a maneira que eles ficaram. Talvez muitos de nós hoje a gente já não tem mais aquela paixão que nos deixa boquiaberto. Talvez a gente não está mais apaixonado pela adoração, mais apaixonado pelo louvor. A gente já sabe como é que tudo acontece. Vai começar com uma oração, o culto, depois vai ter um período de louvor de 15 a 20 minutos, depois vem uma palavra de oferta, depois vem uma palavra que, dependendo, o pregador vai falar mais, vai falar menos. Depois tem um apelo, ora, e depois eles encerram e a gente vai para casa. E todo dia a mesma coisa. E isso vai fazendo com que a gente perca a paixão. Amado, eu quero dizer para você que cada dia que você vem num culto, Deus tem uma coisa nova para você. Deus tem um maná novo para você. Não viva do maná de ontem, que o maná de ontem virou bicho. Você precisa do maná de hoje. O maná de hoje não serve para amanhã. Amanhã você precisa de um novo maná. E isso tem que me deixar apaixonado pela presença, porque Jesus, ele não está limitado a tempo e a espaço. Ele disse que se 2 pessoas reunidas, ou se eu entrar no meu quarto, trancar a porta, eu que oro em secreto, ele responde. Ele me vê em secreto e ele vem. Eu preciso de um encontro com Jesus todo dia. Eu preciso ver a face dele todo dia. Eu preciso contemplar agora, sabe, glória dele todo dia, todo dia. Eu preciso estar apaixonado. Mas quanta coisa rouba a nossa paixão? A rotina rouba a nossa paixão. O tempo rouba a nossa paixão. As frustrações roubam a nossa paixão. Eu pedi e Deus não fez, isso rouba a nossa paixão. Amado, eu quero te dizer mais uma vez, a despeito do que Deus pode fazer na sua vida, eu preciso estar constantemente apaixonado por Ele. É por isso que na Bíblia a igreja é conhecida como a noiva e Jesus é conhecido como noivo. O noivo virá para buscar uma igreja pura, santa, imaculada, sem ruga, sem mácula, uma igreja apaixonada. Será que se Jesus voltasse hoje, Ele encontraria em você e em mim uma igreja apaixonada? Desesperada pela presença? Querido, é isso que nos leva às profundezas. Uma pessoa que não está apaixonada, malemala gasta 15 minutos de oração. 15 minutos. Eu sei que alguns já pensaram assim, vixe, qual que é meu estádio? Porque nem 15 eu oro. Pois é. Será que você está enamorada? Jesus olhou para Pedro e disse, tu me amas? Ele disse, eu te amo. E você conhece tanto quanto eu as palavras gregas usadas ali. Jesus, ele pergunta, você me ágape? E Pedro diz, eu te filéu. Ou seja, você me ama? Eu gosto do Senhor. Não chega a ser uma paixão. Eu gosto. Eu sou simpatizante. Mas paixão, não cheguei nesse ponto ainda. Pois é, amado, nós precisamos nos expor à presença e demonstrar a nossa paixão pelo Senhor. Sem paixão a gente não sai da superfície. É impossível. Sem paixão a gente não sai da superfície. Sem paixão a gente vai continuar tentando e não vai conseguir. 7ª lição que eu aprendo aqui. 7ª lição é que eu preciso deixar tudo. Olha que incoerência, para pensar comigo. Os caras passaram a noite inteira pescando, querendo pescar.
querendo conseguir peixe. Quando conseguiram, deixaram tudo e foram seguir Jesus. Sabe o que isso significa para mim? Significa que eu preciso estar pronto para deixar tudo por causa de Jesus. Tudo aquilo, eu preciso ter alvo, eu preciso ter metas, eu preciso ter projetos na minha vida, mas nenhum deles é mais importante do que Jesus. Nenhum deles. E você vai perceber que depois que você chegar lá, você vai ver que eles não têm valor. O homem mais sábio dessa terra, Salomão, a gente fica pensando, né? Se eu tiver dinheiro, se eu tiver casa, se eu tiver carro, se eu tiver bens, a minha vida vai mudar. Muda nada. Se eu ver tanto milagre, a minha vida muda. Muda nada, porque o povo que viu mais milagre, o povo no deserto, e foi o povo mais incrédulo, você acha que vai ser, mas não é. Sabe por quê? Porque tem um vazio aí dentro que só Jesus preenche. Não vai ser carro do ano, não vai ser posição, não vai ser dinheiro, não vai ser reconhecimento, não vai ser aplauso, não vai ser honra, é só Ele. Só Ele é que vai preencher. Então eu tenho que já me dispor a deixar tudo por causa de Jesus. Você quer ver só? Exercício rapidinho para você fazer. Vou te dar 30 segundos para você pensar nas 5 coisas mais importantes que você tem na vida. Pensa aí, rapidinho. 5 coisas mais importantes que você tem na vida. Filho, casamento, saúde, ministério, igreja, pastor, líder, o quê? Estou só te ajudando aqui, né? Porque na verdade a gente não tem tempo de ficar. 5 coisas. Ok, pensou? Eu sei que eu te peguei de surpresa também, né? A gente tem tanto que é difícil falar 5. Ok, agora faz assim, corta 2 e deixa só 3. Por ordem de importância. Corta 2 e deixa só 3. Só 3. Essas 3 coisas são as 3 coisas mais importantes da sua vida. Ok? Corta mais 2 e deixa 1. Deixa só 1. O que ficou? Responda para você. O que foi que ficou? A minha pergunta para você é, você está disposto a abrir mão disso para ter Jesus? Estou ouvindo um pernilongo. É impactante, né? Sabe por que é importante a gente responder essa pergunta? Porque se a nossa resposta for não, eu não estou disposto a abrir mão, automaticamente você está dizendo assim, eu não quero as profundezas e eu não quero o milagre de Deus na minha vida, porque tem coisa mais importante na minha vida do que Jesus. Você está vendo por que não é simples? Nós precisamos estar dispostos a deixar tudo. E se a gente não estiver disposto a deixar tudo, até o cônjuge, querido, desculpa aí a minha sinceridade, mas eu falei ontem, eu preciso amar mais Jesus do que eu amo Roseli, porque senão não tem sentido o meu casamento. Se você não ama mais a Jesus do que o seu cônjuge, tem alguma coisa errada no seu relacionamento. A última verdade que eu quero compartilhar com você para a gente poder orar nessa noite, é que além de deixar tudo, eu preciso estar disposto a compartilhar com outros aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu preciso estar disposto a compartilhar com outros o que Deus está fazendo na minha vida. Um dia, Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte conhecido como Monte da Transfiguração. Essa é uma outra palavra, tremenda que Deus me deu. Mas quando eles chegam lá, eles ficam tão perplexos que eles dizem assim, que beleza, vamos ficar aqui? Vamos ficar aqui, não vamos sair desse lugar não. A gente vai fazer 3 tendas aqui, uma será tua, outra será de Moisés, outra será de Elias, e vamos ficar aqui, a gente passa 3 dias como a gente está passando aqui, não dá vontade de ir embora, gente, vamos morar aqui, vamos fazer um condomínio de crente, vamos morar todo mundo junto, vamos fazer um culto 24 horas, vamos ficar. É a maior besteira, o próprio Jesus fala que o que Pedro falou foi a maior besteira que ele falou na vida dele, sabe por quê? Porque tem tanta gente lá fora que precisa conhecer o que você está conhecendo aqui dentro. Tem tanta família que precisa ser alcançada pelo que o Senhor tem feito na sua vida aqui dentro. Então eu preciso estar disposto a receber de Deus o milagre, a conhecer as profundezas dEle, mas eu preciso sair daqui com um compromisso hoje à noite. Um compromisso. Nós temos mais do que 60 dias, nem tanto, né? Outubro, novembro, dezembro. 90 dias. Nós temos mais de 90 dias. Eu preciso sair daqui com um compromisso. Pastor, eu vou sair daqui com um compromisso. Até o final do ano eu vou trazer mais uma pessoa para a igreja.
Aí você vai falar para mim, não cabe, faz 3 cultos, faz 4, faz 5. Eu conheço igreja que faz 7 cultos num domingo. E vai caber. Itupeva toda, região toda. Mas eu tenho que ter consciência. Que consciência? Tudo que Deus faz na minha vida não é porque Ele é mais bonitinho, porque Ele prefere você, porque essa igreja aqui, ela é bonita. Não. Deus faz para que você compartilhe com outros. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, não temas. Não fica perplexo não, deixa eu dizer uma coisa, a partir de hoje, você vai deixar de ser pescador de peixe e você vai ser pescador de homens. Você vai ser pescador de gentes. Famílias da Cristo Salva em Itupeva. Você precisa sair daqui nessa noite com a consciência de que você precisa influenciar todas as famílias que fazem parte dos vínculos de relacionamento dos quais vocês vivem. Vocês precisam fazer a diferença. Mas para fazer essa diferença, a gente precisa provar cada ponto que foi compartilhado aqui nessa noite. Aí a gente vai conseguir sair da superfície e a gente vai chegar às águas profundas. E lá a gente vai conseguir uma grande pesca, não para que o nome da igreja seja glorificado e exaltado, mas para que o nome do Senhor e o reino de Deus venha sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade e sobre a nossa nação. Você recebe essa palavra?